Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, 3 dicas para você analisar um fundo imobiliário de maneira correta, tá? Sem aquele monte de informação, um monte de coisa inútil que você pode jogar fora. Então vamos lá. Primeiramente, tá? Eu vou te dar 3 dicas e eu vou te dar alguns pontos importantes que você tem que analisar em um fundo antes de comprá-lo. Inclusive a forma que você compara esse fundo com outros. Lembrando que a melhor maneira de você comprar um bom fundo imobiliário é você comparar o mesmo com os fundos do mesmo setor, da mesma área de atuação. Se você vai comprar um fundo de shopping, você compara esse fundo em específico com outro fundo de shopping. Se você vai comprar um fundo de logística, você compara com outro fundo de logística. Se você comprar um fundo de recebíveis, você compara com outro fundo de recebíveis. Se você comprar um fundo de FOFs e assim adiante, beleza? Então vamos para a tela que é mais fácil explicar aqui. Lembrando que eu vou explicar um pouco sobre fundos imobiliários. Na sequência eu vou falar como que você filtra os melhores, tá? É uma aula direta, sem enrolação, que eu não preciso ficar te segurando aqui muito tempo, então eu vou explicar todo o passo a passo para você. Então vem aqui e estamos aqui na Status Invest, tá? Status Invest é um site de análise de investimentos, tanto fundos imobiliários, ações, até fundos e investimentos como BDRs também. E temos também a Funds Explorer, tá? Eu gosto muito da Funds Explorer porque ela tem informações adicionais que não tem na Status Invest ou é mais difícil de encontrar aqui dentro. Então eu recomendo os dois para você pegar, jogar o código do fundo lá e fazer a análise. Ah, Leandro, não sei onde que eu acho um fundo imobiliário bom para comprar. Você pode fazer duas coisas. Ou você vai no Google e pesquisa melhores FIIs, tá? 2021, 2022, 2023. Joga o ano, né, que você está assistindo essa aula, por exemplo. Aí você vai encontrar aqui na Invest News, você vai encontrar no ranking da Clube FI e a própria Suno falando aqui também, tá? Então você vai encontrar vários fundos imobiliários. Aí o que que vem, né? Você tem os códigos, ó, tem todos os códigos aqui. Lembrando que dos códigos aqui eu já tenho um aqui aberto, ó, o KNP11 que eu vou falar sobre ele, tá? Então assim você encontra. Aí cabe a você fazer uma análise, aqui você vai encontrar mais códigos, ó. Você vai ter mais códigos aqui, tá vendo? Mas cabe você fazer uma análise criteriosa e selecionar o melhor fundo para você. Temos os fundos aqui da Clube FI também, os fundos da Suno que eu já mostrei. E a Suno. A Suno é uma casa de análise que é paga, tá? Se você quiser pagar, você pode pagar para eles. A carteira aqui de fundos imobiliários, ó, eu vou deixar na descrição, tá? O link para você. Ela custa 20 e poucos reais, se não me engano, por mês, tá? R$24,90, tá? Então é uma carteira legal, é muito prático, né, para você que não quer perder tempo. Vamos para a análise, né, sem mais enrolação. Vamos lá. KNP11 e HGLG11. KNP11 é um fundo da Quineia, é um fundo que ele é categorizado aqui, você pode ver aqui embaixo, ó, como títulos e valores imobiliários. Ele tem vários títulos, inclusive, olha só. Ele tem uma carteira gigantesca, tá? Já o HGLG11, ele é um fundo de logística, né? E ele é categorizado aqui, como eu posso mostrar para você, como logística pela Ambima, e já o tipo é tipo de renda. Então, fazendo um paralelo, você consegue gerar renda com ele. Com os dois você consegue, mas vamos lá, né? A análise que é importante aqui nesse vídeo. Primeira coisa, não fique muito atrelado ao dividend yield, né? O dividend yield é quanto ele paga durante 12 meses, aqui o KNP11, né, está pagando 14,69, já o HGLG11 está em 8,72, é uma taxa menor de dividend yield, porém é uma atuação diferente, né? Você tem fundos bem diferentes entre si, são fundos de qualidade ambos, tá? Recomendo ambos para você fazer uma análise e investir caso você queira. Claro que você não vai entrar comprando sem fazer uma análise, sem aplicar o que eu vou te mostrar aqui agora, mas são fundos que eu recomendo. Então, vamos lá. Não olha para o dividend yield, porque o dividend yield separado, ele é solto, ele é só um número, tá? É como se você falasse, eu vou ganhar 100 mil daqui a 3 anos, mas você não sabe quanto vai ficar esse dividend yield, se ele vai se manter, se a nossa inflação vai se manter, e como o dividend yield ele é influenciado pela inflação, também pelo IGPM, pelo iFix, então você tem vários fatores que englobam essa taxa, tá? Então, analisando em específico somente aquele detalhe, esse aqui paga 14 e esse paga 8, qual que é melhor comprar? O de 14. Não é bem assim, tá? E para solidificar um pouco mais o meu argumento, quero que você desça aqui embaixo e analise esse valor, tá? Esse valor, ele basicamente dá o valor justo sobre esse fundo. Quanto mais próximo de 1, mais próximo esse fundo está no valor padrão. Ou seja, 1.05 ele está muito bom, já o HGLG11 está em 1.13. Ele está um pouco mais valorizado do que ele tem de valor de mercado, tá? Ou seja, se ele estiver muito longe de 1, quer dizer que ele está super valorizado. E se ele estiver abaixo de 1, 0.95, 0.98, 0.90, 0.85, ele está basicamente descontado, tá? Ele está com desconto. Mas
Por que aconteceu isso? Aí que você tem que entrar na cabeça do fundo e analisar. De qualquer maneira, qual que é a minha primeira dica para você? Entenda o tipo de fundo que você está investindo. Não adianta você entrar no fundo imobiliário sem entender o tipo dele. Vamos citar o KNP11. O KNP11 ele tem vários imóveis, né? Ele é um fundo de títulos e valores imobiliários. Ele é um fundo que investe em papéis, né? Então você tem aqui, ó, vários e vários. Olha só o quanto de ativos você tem. Ou seja, você tem vários ativos de várias empresas diferentes, ó. A Vert Companhia Seguritizadora, né? Você tem a Barigui Seguritizadora também, companhia todo seguro, essa aqui, são essas aqui, né? Mais de seguro também, mais companhia de seguro e assim em diante. Tem algumas aqui diferentes, mas a maioria é companhia de seguro, tá? Temos outras aqui escondidas no meio, mas a maioria é companhia de seguro. Beleza, então esse fundo imobiliário em específico, ele está atrelado mais com essas companhias de seguro, né? E aí você tem os valores aqui atrelado a cada uma delas, você pode expandir esses dados, tá? Analisar isso aqui, dar uma lida. Importante que você leia, você entenda onde você está colocando seu dinheiro, inclusive. Mas beleza. Você precisa entender o tipo de fundo que você está investindo. Esse aqui tem vários ativos de securitizadora, né? E já o HGLG11, ele tem uma atuação diferente, né? Ele tem aqui, ó, ativos como imóveis, né, em Betim, Condomínio SJC, Extrema, Treta Pak Montemor, né? Você tem aqui os vencimentos dos contratos, tá? É legal você dar uma olhada nisso aqui. A maioria dos contratos vencem em 36 meses ou mais, né? Aqui também a distribuição geográfica, que eu vou falar depois sobre isso. E aqui o indexador dos contratos, tá? Que é geralmente o IPCA ou o IGPM. O IGPM geralmente fica um pouquinho acima do IPCA, tá? Já o IPCA, caso você não saiba, é a taxa da inflação. Ah, a inflação tem 10%, é IPCA, beleza? Bem fácil de entender. E aqui temos os FIIs, né? A database, tá? Temos os tickets, ó, imóveis, indústria e logística, você pode encontrar o patrimônio desse fundo também diluído, tá? Aqui tem duas páginas, você pode ver aqui. Então, basicamente, essa é a composição aqui do HGLG11, tá? Ativos financeiros que ele tem também, ações relacionadas e assim em diante, né? Ele é um fundo bem completo. Tá? Bem completo mesmo. O KNP11 é um fundo bom? É um fundo bom. Mas ele tem, tá vendo que ele é mais enxuto, né, do que o próprio HGLG11. Tanto por isso que tem vários investidores em ambos, obviamente, mas o HGLG11, se eu não me engano, ele ganha disparado. Deixa eu encontrar aqui o número de investidores, tá? Que agora, aqui, ó, número de cotistas, 302 mil, enquanto o KNP11... ele está por volta de 64 mil. E outro ponto, o KNP11, ele está expandindo, tá? Outro ponto legal, rapidinho, antes de falar da próxima parte, é você analisar também os dividendos aqui, ó. Nesse gráfico aqui. Você coloca no máximo, tá? E vem o agrupamento anual. Pode ver que o KNP11, ele teve um descolamento, ele começou a subir, né? Tá aqui mais baixo de 2022, porque o ano está quase na metade agora. Ele deve ficar próximo de 2021 ou superar um pouquinho, tá? Já o HGLG11, ele também tem um movimento parecido, tá vendo? Olha só, os dividendos. Começou em 2016 pagando aqui R$ 6,09, terminou 2021 pagando R$ 13,57 e esse ano deve ficar ali próximo, dentro desse padrão, tá? Então o dividendo você tem que analisar ele no histórico, não só um item isolado, porque às vezes um fundo imobiliário no ano paga R$ 1 por mês, por exemplo, e no outro paga R$ 3, entendeu? Por mês. Então, você tem uma descolada, se ficar muito descolado, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa. Pode ser que ele vendeu um imóvel e ele distribuiu melhor os dividendos para os cotistas, então aconteceu porque ele vendeu o imóvel, quer dizer que isso desvalorizou o fundo, mas ao mesmo tempo o dividendo subiu. Então, nunca olhe apenas um número isolado, tá? Então, olhe sempre o contexto, tá bom? Já falei demais, segundo ponto. Segundo ponto é o seguinte, é isso aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Você vai descer aqui, ó, nessa parte aqui. Habilitei uma ferramenta muito útil aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Você vai ficar de olho nessa parte do administrador, tá? Aqui é a Credit Suisse End, né? Que é a do HGLG11, obviamente. Já o KNP11, ele tem uma situação bem engraçada até, tá? Por quê? Aqui parece o administrador que é a Intrag DTVM, né? LTDA. O que é essa Intrag? Essa Intrag, ela é basicamente do grupo Itaú e também a Kinea faz parte desse fundo. A Kinea é nacionalmente muito bem conhecida, né? Tem um histórico aqui, ó, a Kinea, essa aqui, ó. Ela tem um histórico muito bom, né? E o que você vai fazer com essa informação que eu passei para você agora? Você vai pesquisar, vai abrir o nosso amigo Google e vai jogar o nome da Kinea, vai jogar o nome dessa Intrag aqui. Para não ficar só de falação, eu vou pegar rapidinho aqui e vou mostrar para você, tá? O Kinea. Vou pegar a Kinea, vou jogar aqui no lugar da Suno, né? Vou pesquisar a Kinea. Vai aparecer a Kinea,
que é uma gestão de investimentos, é um site deles aqui. E na Quineia você vai encontrar aqui os fundos. Ó, tem aqui a listinha, tem os fundos de ação, de agronegócio. Nós queremos o quê? Fundos imobiliários, né? É um imobiliário CRI, tá? Que é o nosso KNP11, você vai clicar em cima desse fundo. E aí o que você vai encontrar de mais aqui? Você vai encontrar tudo que você precisa de informações internas para poder analisar, para poder ler. Tá? É só você ler, senta meia hora e lê o fundo. Ah, vou investir 100 mil, não compensa você ler meia hora rapidinho? Pô, vale a pena, tá? Você tem essa carta a mais, né? Aqui cotação diária, pode pegar palavras do gestor, quem que é o gestor desse fundo, pesquisar sobre a vida do gestor, né? Fazer aquele stalking rapidinho. Característica objetivo do fundo, que é bom. A equipe por trás desse fundo é legal você entender. E o melhor, os documentos. Os documentos você vem aqui em download, é o valor patrimonial. Clicou em download, ele vai abrir uma tela para você e você tem o relatório todo bonitinho para você olhar. Ah, eu não sei olhar relatório. O que eu quero? Eu vou ler o quê? Carta do gestor. O gestor vai te explicar o que eles fizeram. Olha só que legal, objetivo do fundo. O que ele, ó, palavras do gestor, o que está acontecendo? Ah, por que caiu? Por que subiu? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o próximo mês? Entendeu? Tudo bonitinho para você. Por isso que é bom você entender como funciona a gestão desse fundo e como que você pode usufruir das informações dentro do site da própria gestora. Lembrando que você só pode confiar nessas informações porque essas gestoras de fundo, tanto a gestora quanto a própria corretora, a B3, são todas monitoradas pela Anbima, pela CVM, né? Então você consegue ter essa segurança, né? Essa tranquilidade de entrar aqui e ter informações úteis e reais sobre esse fundo. E obviamente que a Quineia, ela, se eu não me engano, ela gerencia alguns bilhões de reais, tá? Se eu não me engano, é até mais, quase trilhão. Não lembro se é trilhão ou se é bilhão. É bilhão ou trilhão? É um dos dois. Acho que é bilhão, na verdade, ainda. Não está nos trilhões, não. Mas são bilhões de reais sobre a gestão da Quineia, tá? Então, eles são consolidados. Então, você pode, com certeza, aqui ter uma tranquilidade na hora de investir esse fundo. Lembrando que é um fundo 2016, o KNP11. Já o HGLG11 é o fundo mais antigo. Ele tem 12 anos atualmente, né? Ele tem aí... desde 2010, ele teve a sua abertura, né? E são ambos os fundos, eles não são fundos que têm um prazo limite. Existem fundos que têm prazo limite, esses aqui não. Mas antes, eu tenho uma dica para você que quer aprender melhor a analisar esse fundo passo a passo. Desde o começo, informações mais básicas, até as mais avançadas, de certa forma, né? Como que você analisa aí, tem uma dica muito boa para você. Então, estou passando aqui para avisar que meu curso Manual do Investidor acaba de ser lançado, tá? São 4.000 vagas para você aprender a como investir na renda fixa e renda variável, a como escolher o melhor e mais seguro ativo para sua carteira de investimento de acordo com o seu perfil de investidor. E também eu te ensino a montar uma carteira de investimento e ainda mais com um bônus de como alcançar os 100 mil reais investidos, tá bom? E tudo isso com 30 dias de suporte para você e com os menores valores do mercado. Quer garantir sua vaga? Primeiro link na descrição. Então continua com o vídeo aí e bons lucros para você. Pois bem, terceiro ponto agora é o seguinte: posicionamento geográfico e posicionamento do fundo, tá? Todo fundo imobiliário, se ele não é um fundo de imóveis físicos, ele é um fundo que ele investe no setor imobiliário, desde o setor de construção até o setor de empréstimo para viabilidade de outros imóveis, de construção de outros imóveis, desenvolvimento de outros imóveis. Então você tem digamos assim, esses posicionamentos desses fundos, tá? Entender que quanto mais um fundo tem de imóveis, de posições, de estados em sua carteira, mais diluído ele vai estar, ou seja, mais distribuído entre vários imóveis e menor vai ser o risco. Como que você identifica isso aqui? Duas maneiras, tá? Tem uma reguinha aqui, ó, que você tem a volatilidade histórica, que é quanto que ele oscila. Quanto mais um fundo oscila, geralmente ele é categorizado com um pouquinho mais de risco, tá? Geralmente, e outra coisa, fundo imobiliário não tem muito risco igual ações, por exemplo. Ações é bem maior o risco, mesmo que seja renda variável ambos os investimentos, tá? O HGLG11 ele vai até um 12,89, ele fica próximo desse valor. Já o KNP11, ele fica próximo de um valor menor, tá? É 9,52. Né? Porque são estruturas diferentes, como eu já falei, são fundos diferentes. É até injusto eu comparar um com o outro. Além dessa taxa de risco, você tem aqui, já falei nessa aula, volto a repetir. Você tem, outro ponto importante é o portfólio, né? Quais são os ativos que ele tem? Qual que é o ativo que ele está ligado? São aqui, ó, CRI, né? Você pode colocar o mousinho aqui em cima e identificar cada um deles, entender cada um deles, entender aqui qual que é a emissão, aqui, ó, tá muitas emissões, na quarta emissão, primeira emissão, e assim em diante, tá? E é basicamente um fundo onde ele tem aqui um valor, uma quantia, e aqui você pode ampliar esse valor, essa quantia, e entender todo esse contexto de negociação, né? Aqui a oferta, o indexador é o IPCA, que é a nossa inflação, o spread é de 5, a quantidade, a amortização, o ano, né?
A periodicidade, que é mensal, eles vão pagar mensal para o KNP11 e ele distribui para nós que somos cotistas, tá? Algumas informações e o FII com o CRI no portfólio. Então, já o HGLG11 tem um outro posicionamento, que são outros ativos, né, bem diferente, inclusive. Aqui você já tem ativos aqui em vários estados, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, dentre outros estados. Então, você tem uma gestão diferente, tá? É um fundo diferente. Desde, por exemplo, o MAL11. O MAL11, ele é um fundo de shopping. Olha só que legal, ó. Aí, pronto. O MAL11. O MAL11, se você descer aqui e encontrar aqui os ativos dele, olha só. São vários só. Distribuição. São Paulo, Alagoas, você tem Pernambuco, Rio de Janeiro e assim diante. E aqui estão, né, os FIIs. Aqui em cima você tem o shopping, né? Shopping Parque Sul, Shopping Tacaruna, Shopping Parque Lagos, Maceió. O que aconteceu com esse fundo quando entrou a crise do negócio? Não posso falar o nome, senão o YouTube vai cortar o vídeo aqui, vai boicotar. Olha para onde que ele foi parar. Ele foi em R$81, ele está em 104 já, sabe? E ele estava numa média de 98, R$100 ali, entendeu? Então ele sofreu muito. Então você entender onde seu fundo está posicionado, qual que é a localidade que ele está inserido, é muito importante, tá? Então essa é a minha terceira dica para você. É entender o seu fundo e onde que ele está. Como que ele pode sofrer? Se tiver uma crise em São Paulo de novo, fecharem tudo, o shopping de São Paulo vai sofrer? Vai. Eles vão sofrer, né? Vão sofrer. Né? Então, você tem que entender aonde você está se enfiando, tá? Se você quer uma tranquilidade maior, pega um fundo imobiliário de papel. Ele vai diversificar ali o patrimônio, vai fazer vários investimentos aqui e ali, e vai fazer aquela... Nossa, ele vai dividir mesmo seu dinheiro, igual o KNP11, ele divide em vários ativos aqui. Já o HGLG11, ele também tem uma diversificação muito boa, é um fundo muito bom, tá? Porém, ele é mais focado ali em imóveis mesmo, aquela coisa mais básica, né? É um negócio mais básico entre aspas, né? Ele é um fundo que opera de maneira diferente. Ele tem formas de atuar diferentes, ele tem imóveis diferentes, você pode traçar aqui um paralelo, você pode ver como que ele está, qual que é o posicionamento dele, quais são os estados que ele está presente, né? Como que estão os contratos aqui, né? São contratos que vão vencer em 3 meses, contratos de 24, 12 a 15 e assim em diante, tá? Então entenda, pesquise, estude e leia as cartas dos administradores e gestores do fundo, tá? Às vezes são diferentes, tá bom? Então, fique muito atento aos detalhes. Esses 3 pontos são muito importantes. Lembrando que são algo simples, não é algo complexo. É claro que quanto mais informação você tiver sobre aquele fundo, mais tranquilo você vai estar em deixar o seu dinheiro nele, tá? E, inclusive, sempre volte de 6 em 6 meses por aí para olhar aquele fundo de novo. Olha como é que está a distribuição dos imóveis, quando que vai vencer os contratos, se for o caso de algum contrato em vigência aqui, assim como o HGLG11. Dá uma olhada aqui no patrimônio, olha o caixa do fundo, vê se o fundo está com caixa. E olha só, inclusive o HGLG11 tem um caixa absurdo. Deixa eu encontrar o caixa aqui para você ver. Rapidinho, eu vou encontrar aqui, olha só, aqui em cima, tá aqui, ó. Então, 7,33% são 229 milhões de reais de caixa. Para que esse caixa? É um caixa de oportunidade. Eles podem investir em novos imóveis, trazer, né, novos imóveis e fundos aí para eles. Então eles podem agregar ainda mais ao HGLG11. Já o KNP11 ele tem um caixa um pouco mais enxuto também, né? Se eu não me engano aqui, ó, são, na verdade não, 299 milhões também. Nossa, é o mesmo caixa? Olha só. Não, na verdade não, né? O KNP11 é um caixa ainda maior, né, do que o HGLG11. Então, basicamente, isso são 3 dicas aí muito importantes para você investir em fundos imobiliários. Não tinha como fazer esse vídeo super rapidinho, aquele vídeo de 3, 4 minutos. Foi um vídeo mais extenso, né? Recomendo fortemente fazer parte do curso lá, vale muito a pena, tá? E recomendo também você me seguir nessa outra rede social que está aqui em cima, que também vale muito a pena. Olha, um grande abraço. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Eu não vou te morder, eu vou responder o mais breve possível. E lá no Instagram também, tá? Eu respondo todo mundo que me pergunta, não cobro nada para isso. É só me perguntar que eu respondo. Leonardo, o que você acha desse fundo aqui? Eu posso te dar uma opinião sincera, mas eu não posso te falar. Compra esse fundo agora que vai estourar. Não é assim que funciona. A gente sabe que é uma decisão que deve ser tomada por você, com a sua responsabilidade. E é claro que fundo imobiliário é um cenário muito mais atrativo e mais tranquilo do que ações, tá? Então é mais fácil escolher, né? O HGLG11 e o KNP11 são fundos que são bons, né? Mas é que tá. Hoje você pode comprar ele um fundo bom, porém daqui 15, 20 anos ele pode se transformar em um outro tipo de fundo, ele pode ficar um pouco pior, sabe? Então você tem que saber analisar, entender esse contexto e aí sim tomar boas decisões, tá bom? Guardo você no próximo dia, próximo aula, um grande abraço e até mais e bons lucros aí para você.